Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tudo bem com vocês? Hoje eu nem ia gravar, na verdade, mas eu estava sentada ali na minha cozinha, tomando meu café, ouvindo louvor. Deus começou a falar forte ao meu coração e falou: Filha, fale, porque tem alguém que precisa ouvir a minha voz no dia de hoje. E talvez seja com você que Deus quer falar, então fique neste vídeo até o final. Eu quero ler com você, vai ser bem breve, em Lucas capítulo 12, versículo 48, a parte B do versículo. E a qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. A minha Bíblia está um pouco diferente, né? Mas em algumas traduções fala: e a qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido. Ou ao que muito se confiou, muito será cobrado. E muitas vezes eu pergunto para Deus: Senhor, por que a gente passa tantas tribulações? Por que a gente passa por tantos momentos difíceis, principalmente quando nós nos posicionamos, quando nós falamos: não, agora eu vou renunciar, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu quero mais de Ti, Senhor. E aí parece que vem as turbulências ainda mais fortes do que quando nós não estávamos com Deus. E essa palavra fala muito forte no meu coração, porque quando nos é permitido uma situação muito difícil, é porque o Senhor confia na gente. E é incrível, um Deus que confia tanto em você, um Deus que sabe da sua força mais do que você mesmo, um Deus que sabe das suas limitações mais do que você imagina. E aí ele vai lá e permite uma situação difícil na sua vida, para te fortalecer, para que você seja moldado. Eu falei aqui no vídeo anterior, se você puder depois assista, a respeito de quando nós pedimos algo para Deus, por exemplo, uma prosperidade, nós vamos passar muitas situações difíceis no financeiro. Quando nós pedimos para Deus honra, é aí que nós vamos ser muito humilhados, para que nós possamos entender, falando para leigos, os dois lados da moeda. Porque não adianta você pedir algo grande para Deus e você não entender como é ser pequeno primeiro. E aí eu olho para minha vida e falo: Deus, quantas coisas eu já passei e que eu achei que eu não ia suportar. Mas o Senhor sabia que eu ia suportar. Em momento algum, o Senhor desistiu de mim. Mesmo quando eu desisti de mim, mesmo quando pessoas desistiram de mim, o Senhor nunca desistiu. Porque o Senhor sabia da minha força. O Senhor sabia que mesmo eu pensando que eu ia morrer, que eu não ia conseguir, o Senhor sabia que eu ia. O Senhor sabia que eu era forte, mesmo quando eu achei que eu era fraca. E hoje o Senhor manda te dizer: por mais que você pense que você é fraco, que você é fraca, que você não consegue, que essa situação é para a morte, que essa situação não tem mais jeito, Ele te diz: eu confio em você. Eu sei das suas limitações. Eu sei tudo que você já passou e tudo que você ainda vai passar. Mas eu tenho algo grande na sua vida. Algo que você me pediu, lembra? Você pode ter esquecido o que você pediu para Deus, mas Ele não esqueceu. Ainda está gerado no coração dele, está sendo gerado, né? E Ele fala que para Ele te entregar, você precisa passar por esse processo. Por mais que você pense que você está abandonado, que não vale a pena servir a Deus e passar por tudo isso. Lembra quando você estava no mundo? Porque eu me lembro quando eu estava no mundo. Às vezes nós achamos que o que nós estamos passando agora é difícil, é insustentável, não vale a pena, Deus não me olha, Deus não me vê, Deus não me quer. Mas quando você volta um pouquinho a sua vida no passado e você lembra de tudo que você passava, das humilhações que você passava. Ah, eu tinha um pouquinho mais de dinheiro, mas lembra o quanto você era humilhado, humilhada? Lembra o quanto as pessoas só se aproximavam de você por total interesse? E hoje não. Hoje quem se aproximar de você vai ser realmente para fechar com você. Vai ser realmente enviado de Deus, vai ser realmente para abençoar a sua vida. Quantas vezes eu falei para Deus: Deus, eu não consigo ficar sozinha. Eu sempre falei aqui que eu sempre tive uma dependência emocional muito grande pelas coisas que eu passei no passado. E eu não conseguia ficar sozinha. Eu tinha sempre que estar me relacionando com alguém. Alguém sempre tinha que estar falando que me amava, que gostava de mim, correndo atrás de mim. E quando eu vejo mulheres que estão presas em casamentos ou relacionamentos abusivos, que são agredidas, que são humilhadas, que são maltratadas,
E aí eu vejo outras pessoas falando assim, elas estão ali porque elas gostam de apanhar, elas estão ali porque elas gostam daquela situação. Não, a dependência emocional é algo muito sério. Seja num relacionamento, seja num casamento, seja numa amizade, seja no âmbito familiar, é muito sério. E é muito difícil da pessoa conseguir se livrar disso se não for com a força de vontade de Deus em primeiro lugar. E eu lembro que eu sofria demais tendo essa dependência emocional. Às vezes, a pessoa errava e eu que pedia perdão e eu que pedia desculpa. Pode ser que você esteja se identificando com essa história. Mas hoje, depois que o Senhor me livrou disso, não foi fácil. Eu não vou falar pra você que foi da noite pro dia, não. Eu tive que quebrar muito a cabeça, eu tive que sofrer muito, eu tive que passar por muitas situações de humilhação para hoje eu estar liberta disso e poder falar: eu achei que eu não ia aguentar, eu achei que eu não ia suportar, mas há um Deus que Ele te conhece no fundo do seu coração. E Ele sabe as suas limitações, Ele sabe até onde você consegue suportar. E Ele permitiu que eu passasse tudo isso para que eu entendesse e para que eu visse de fora o que eu estava fazendo, o que eu estava passando e eu pudesse me libertar. Então hoje eu olho para trás e eu falo: Senhor, por mais que naquele momento, naquela época, eu tinha uma situação financeira melhor, né? Eu tinha, às vezes, até um trabalho melhor e tudo mais, mas eu não volto para aquela vida. Eu prefiro 1000 vezes estar com o Senhor, às vezes passando uma certa dificuldade, do que eu voltar para aquela vida de humilhação, para aquela vida de dependência emocional. E hoje o Senhor pede para você se lembrar de tudo que você já passou, de tudo que você passava no mundo, de tudo que você vivia no mundo. E você acha mesmo que não vale a pena servir a Cristo? Você acha mesmo que a situação que você está passando é porque o Senhor está te castigando? É porque o Senhor não gosta de você? Aqui em Lucas fala: qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido. Quanto mais você pedir ao Senhor, quanto maior for a bênção, quanto maior for o desejo do seu coração, esteja preparado, esteja preparada, porque muito lhe será pedido. Você vai ter que passar por um processo, você vai ter que passar pela mão do oleiro, e às vezes não é fácil. Para quem nunca viu, depois pesquise como é feito um vaso na mão do oleiro. É com muito cuidado. Mas também ele amassa, ele quebra, ele tira um pouco, né, do barro, ou ele acrescenta um pouco do barro, ele joga um pouco de água, e depois de todo aquele processo de amassar, de ferir, de moldar, se não tiver do jeito certo, se tiver uma pedrinha, se tiver um caquinho de vidro, ou se tiver uma rachadura, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar tudo, ele vai amassar tudo de novo para fazer de novo. E assim somos nós. Às vezes nós achamos que já está na hora de Deus cumprir as promessas. Poxa, eu já estou fazendo tudo certo, já estou orando, já estou buscando. Há tantos anos passando por essa situação, há tantos anos pedindo, há tantos anos orando. Eu estou pronto, eu estou pronta. Por que Jesus não faz? Por que não acontece? Aí Jesus olha para você e fala: ainda tem uma pedrinha, ainda tem uma rachadura, ainda tem algo que precisa ser moldado. Precisa quebrar e fazer de novo. E dói, claro que dói, nós somos seres humanos. Mas nós temos um Pai que nos ama tanto, 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 a ponto de entregar o seu filho para morrer por mim e por você. Ele te ama tanto, a ponto de que nos dias do seu maior sofrimento, em que você chora e pede a Deus: Senhor, muda a minha situação. Senhor, acalma meu coração. Mesmo você estando passando pelo processo, mesmo você tendo que passar por aquele processo, mesmo assim ele vem e te acalma. Mesmo assim ele vem e traz o bálsamo. Quantas vezes, sabe? Eu sei que não tá na hora ainda de eu receber tudo que eu pedi, mas às vezes eu tô num dia tão difícil, com o coração tão apertado, que ele vem e me entrega algo e libera uma bênção, sabe? Para me dar aquele impulso. Para mostrar, filha, ó, eu tô contigo. Ainda não chegou o tempo de você receber tudo que você pediu, mas ó, eu vou dar isso daqui que o teu coração tanto almeja. Tó, você tá pronta para isso. Mas às vezes não para tudo aquilo que você pediu. E aqui no final do versículo fala assim: e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá.
Às vezes você pensa, Senhor, eu estou pronto, eu estou pronta, como eu já falei aqui. Confia em mim, eu estou pronto, eu estou pronta. Mas nós estamos falando com Deus que Ele sabe exatamente o nosso futuro. Ele sabe o que nós vamos fazer daqui 5 minutos, mas Ele sabe também o que nós vamos fazer daqui 10 anos. Quantas vezes eu fiz promessas e propósitos com Deus? Deus, a partir de agora, eu vou fazer a tua vontade, 100%. Eu vou louvar, eu vou pregar, eu vou aonde o Senhor me mandar, eu vou fazer tudo isso, eu vou fazer tudo aquilo. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer. E aí, alguns dias depois, lá estava eu fazendo tudo errado de novo. Lá estava eu tomando as decisões todas erradas de novo. E quantas vezes o Senhor me abençoou, assim, me deu o que eu pedi, sabe? Porque às vezes Ele vai liberar na sua vida algo que você está pedindo também como aprendizado, para você aprender que você ainda não estava pronto para receber. Ah, você está reclamando tanto, você tá pedindo tanto, tó. Tó então, pega. Aí depois de alguns dias você percebe que você não estava pronto para receber naquela hora. E aí, o que que você faz? Você se derrama, você chora e fala, papai, nunca mais eu quero confiar na minha vontade. Nunca mais eu quero confiar nos meus desejos. Porque o Senhor sabe quando eu estou pronto e quando eu não estou. E como eu falei no início, é incrível como o papai, ele confia na gente, sabe? É como quando a gente faz academia. Não sei se você já fez, se você faz, se você tem um personal ou não. Tem vezes que é necessário você aumentar a carga, subir os pesos. E aí o professor coloca aquela carga lá e você olha e fala assim, eu não vou aguentar, eu não vou nem tentar fazer. Eu não vou aguentar essa carga. Eu não vou conseguir fazer. E de repente você começa a fazer. Você tenta. Naquele momento vai ser um pouco difícil. Você vai fazer menos séries. Mas depois vai ficando fácil. Sabe? Depois você quer até aumentar ainda mais. E se você não tivesse tentado? Você nunca ia saber se você ia conseguir ou não. E é assim que Deus faz conosco. Ele às vezes permite algumas situações porque Ele sabe que nós vamos conseguir ultrapassar. Ele sabe que aquelas situações serão para nos fortalecer. Ele sabe que aquela situação ela vai nos preparar, aquele cenário ele vai nos preparar para receber algo grande lá na frente. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu sempre tive meu coração voltado para Deus, mesmo quando eu estava fora da igreja. Mas eu nunca tive um coração muito beneficente, sabe? Eu nunca tive um coração com muito amor ao próximo. Eu sempre fui meio assim, sabe, com as pessoas, sempre com o pé um pouquinho atrás. Mas Deus ele estava me moldando, ele estava me preparando para hoje ajudar tantas mulheres. Quantas mensagens de mulheres eu recebo, quantas mulheres às vezes eu ajudo, faço direcionamento, com aconselhamento. E naquela época não era assim, há alguns anos atrás, eu não era assim. Eu sempre tive muito receio de pessoas. Eu não me misturava, sabe? Eu não tinha muito eu era tímida. E hoje eu percebo que tudo que eu passei, por mais que eu achei que eu não merecia passar por aquilo, por mais que eu achei que não foi legal e tudo mais, mas tudo que eu passei me levaram para hoje ser essa pessoa que eu sou, com mais amor ao próximo, com mais empatia ao próximo, sabe? Com esse pensamento de estar sempre ajudando as pessoas. Esse canal, quando eu fiz, o grande intuito dele era para isso. Para que a palavra de Deus chegasse até pessoas que estão precisando ouvir a voz dele. Pessoas desesperadas, como eu um dia já estive. Como eu um dia já abri esse YouTube e falei, Deus, fala comigo. Deus, usa alguém para falar comigo. Sabe, que a palavra que eu escute aqui seja diretamente no meu coração o que eu preciso ouvir, porque eu tô desesperada, eu não aguento mais. E essa era a intenção quando eu criei esse canal, para que Deus pudesse me usar como um canal de bênçãos, para que pessoas chegassem aqui mesmo que desesperadas e encontrassem um conforto, encontrassem um direcionamento através da minha voz. Então eu vejo o quanto toda essa situação difícil, tudo que eu passei, me moldou para que Deus pudesse me colocar aonde Ele queria que eu estivesse. Hoje para mim não é um fardo estar aqui falando de Deus, tirando alguns minutos do meu dia, algumas horas do meu dia para fazer o vídeo, editar, jogar no canal. Não, para mim é um privilégio, é uma honra que Deus possa estar falando com você através da minha voz.
Então que hoje essa palavra, ela possa ministrar ao seu coração, que o Senhor possa ter falado ao seu coração através da minha voz, que Ele confia em você, independente do que você esteja passando. Quanto mais você pedir, mais lhe será pedido. Quanto mais você confiar, quanto mais o Senhor confiar em você, mais Ele vai te pedir em troca. Então, se a situação está difícil, se os problemas parecem impossíveis, apenas agradeça a Deus, porque é sinal de que Ele sabe que você consegue, é sinal de que Ele está com você, é sinal de que Ele vai te ajudar a passar tudo isso e a recompensa lá na frente vai ser muito grande. Mas não se esqueça do Senhor, não vire as costas. Se você fizer um propósito com Cristo, faça valer a pena, cumpra o seu propósito, porque Ele está com você, Ele não te abandona. Amém? Que hoje essa palavra possa ter falado ao seu coração. Compartilhe com uma pessoa que precise ouvir essa palavra, porque eu tenho certeza que muitas pessoas hoje acordaram com o coração entristecido, com o coração magoado. E o Senhor vai falar com elas através do seu ato de compartilhamento. E se puder também, escreva nos comentários o que essa palavra tocou no seu coração. O que você tem passado, o que você acredita que é impossível, sabe? Que está te desgastando tanto. Ou algo que você passou e achou que ia morrer. E o Senhor mostrou que estava com você e fez uma reviravolta. Conte o seu testemunho, sabe? Às vezes a gente fala assim, eu não vou falar porque é algo tão, sabe, tão insignificante. Talvez esse comentário seu vai salvar a vida de alguém. Às vezes esse comentário seu, Deus vai usar para transformar a vida de alguém, para renovar a fé de alguém. Então, não retenha mais aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração e fale, seja através dos comentários desse vídeo, seja através da sua rede social, seja através do seu círculo de amigos, fale das coisas que o Senhor tem feito por você, porque Ele vai te usar como um canal de bênçãos para outras vidas e vai abençoar a sua vida através desse ato. Amém? Fique com Deus, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e eu te encontro na próxima. Deus abençoe a sua vida.